percebe que o seu humor muda da manhã para a noite? Você acorda de manhã se sentindo um pouco melhor, mais animado, com vontade de fazer as coisas, e ao longo do dia você vai perdendo esse ânimo, e lá pelo entardecer você está se sentindo muito triste, você está se sentindo vazio. Isso tem um nome, pode ser depressão sorridente. Vamos conhecer mais sobre isso? Pessoal, normalmente a gente sempre coloca uma imagem da pessoa depressiva como uma pessoa que é quieta, tem dificuldade de se relacionar, não tem vontade de fazer as coisas, mas esse é um outro estágio da depressão, é uma outra forma de depressão. A gente tem também aquilo que chama da depressão sorridente, que é a pessoa que quando você vê por fora, parece que ela tá bem. Ela tá lá sempre sorrindo, ela tem amigos, ela continua com as atividades dela e ela camufla a tristeza para dentro dela. Às vezes até mais sério, porque é difícil de você perceber isso e é difícil de você oferecer ajuda para essa pessoa. Então, quem não participa no dia a dia da vida dessa pessoa não consegue notar que ela está em depressão. Acha que está tudo bem, que as coisas estão acontecendo e de repente se depara com uma notícia que a pessoa infelizmente faleceu, que ela tirou a própria vida. É algo que infelizmente está acontecendo cada vez mais. As pessoas estão sim se suicidando, e se você percebe que tem alguma coisa estranha, que a pessoa anda mais tristonha, ou ela disfarça demais, ou a alegria é exagerada demais, pega pela mão, leva para um terapeuta bom, para um psicólogo bom, para um psiquiatra bom e ajuda essa pessoa. Então lembra, depressão não é só para as pessoas que estão tristes, sem vontade, sem ânimo de fazer as coisas. Também tem pessoas com depressão e que para o exterior, para as outras pessoas, parece que ela está muito bem. Então percebeu? Pega na mãozinha e traz para um bom psicólogo, um bom terapeuta para você conversar. O depressivo sorridente, ele começa a dar alguns sinais que são mais difíceis de perceber do que o depressivo que a gente conhece normalmente. Ele fica, às vezes, ele tem medo de ficar sozinho, então ele está sempre procurando atividades, companhia. Então você assusta, fala, mas ele sempre queria fazer alguma coisa, te procurava para jantar, para almoçar, para fazer uma atividade esportiva. Então você fala, nossa, como que estava em depressão? Porque ele tenta matar essa depressão dentro dele dessa forma, com essas atividades. Mas uma característica forte é normalmente a pessoa que chega e dá uma passadinha no lugar. Ela mesma convidou, ela marcou esse jantar, esse almoço, mas ela fala, eu tenho um compromisso, eu só tenho uma passadinha rápida para dar um beijo em vocês e tô indo embora. Essa é uma das características. Outra característica, ela não consegue terminar nada. Ela começa as coisas, várias coisas, porque ela parece que precisa preencher o tempo dela, a cabeça dela, então começa várias atividades diferenciadas e não consegue concluir. E não consegue, por que ela não conclui? Esse não é o procrastinador. Ela não consegue concluir porque ela não tem força nem energia para concluir as atividades. Então ela começa coisas diferentes, uma aula de dança, começa a estudar alguma coisa, começa um trabalho diferente, só que ela para no meio do caminho porque, como o depressivo, ela não tem força. As forças delas estão no restinho, é um fiozinho de força. Então ela quer tentar sair daquilo e ela larga tudo no meio. Então acho que essas duas são as principais características, além daquilo que eu sempre reforço, que são os extremos. Ou comer demais ou comer pouco, ou você dormir muito ou não dormir. Então todas essas duas características da comida e do sono é importante prestar atenção, porque é o que mais fica fácil da gente notar. Então, tanto o depressivo sorridente quanto o depressivo clássico, os dois têm essa dificuldade, mudam os hábitos de alimentação e os hábitos de sono. Então, presta atenção e oferece ajuda quando necessário. Embora pareça que não seja algo tão grave, essa depressão sorridente, ela às vezes acaba sendo até mais grave do que a depressão clássica, porque na sorridente você ainda tem um pouquinho mais de força do que na depressão clássica. E todo mundo confunde, as pessoas acham que as pessoas se suicidam quando elas estão nos piores períodos dela, quando elas estão mais tristes, introspectivas, não querem fazer nada. Ali a depressão está tão forte que ela não tem nem força para se suicidar.
Quando ela tem essa depressão sorridente, que ela tem um pouquinho mais de força, um pouco mais de energia, isso se torna perigoso, porque é quando acontece o suicídio, porque ela tem força, infelizmente, para ela poder ir lá e se suicidar, achar uma forma, pesquisar uma forma de conseguir ter sucesso em tirar a própria vida. E isso é muito triste, porque ela acabou não conseguindo a ajuda que ela precisava e foi para o ponto extremo que foi o suicídio. Então, respeita isso, vamos entender melhor. Eu estou aberta, pode deixar sua dúvida, sua pergunta, para a gente esclarecer e ajudar essas pessoas que, a princípio, não parece que estão em depressão, mas estão sofrendo muito. Pessoal, continue assistindo o canal, se inscreva, ative o sininho aqui para mais conteúdos e mande as perguntas de vocês também. Um beijo!